Seja bem-vindo à Segunda Segura de hoje, num horário excepcional, né? Normalmente nas segundas às 19h30, hoje 17h30. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho? Gente, 3 armadilhas que todo líder, infelizmente, acaba caindo e minando a segurança psicológica no seu ambiente de trabalho, minando a segurança psicológica do seu time. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Que comportamentos são esses que muitas vezes atrapalham a produtividade, atrapalham a inovação do time, né? E muitas vezes a gente não sabe por que as coisas não acontecem. Por que muitas vezes as pessoas não colaboram? Por que elas não têm mais iniciativa? Por que elas não participam amplamente das conversas? São detalhes, né? Palavras que a gente utiliza no dia a dia. Eu sempre digo que segurança psicológica está nos detalhes e a gente precisa cada vez mais estar consciente e ser intencional na forma que a gente usa a palavra, na forma como a gente se relaciona com as pessoas e no nosso dia a dia. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, seja super bem-vindo nessa segunda-feira. Vocês podem ver, né? Eu estou no Rio Grande do Sul. Aqui está muito, muito, muito frio. Então, para quem me acompanha de outros estados, vai começar a me ver aqui, né, normal, com cachecol, enfim, porque, gente, aqui tá frio demais. Então, vamos começar falando, eu separei alguns pontos aqui, então a gente vai falar sobre essa armadilha. E a ideia sempre das temáticas do Segunda Segura é poder trazer como você pode liderar a partir da segurança psicológica e com isso construir equipes e culturas organizacionais que permeiem a produtividade, a inovação e o bem-estar, né? Onde uma coisa não precisa excluir a outra, porque a gente sabe que ambientes com segurança psicológica são ambientes mais inovadores, são ambientes altamente produtivos e são ambientes de responsabilização. Então, sim, são ambientes também de bem-estar. Quando a gente está falando sobre comportamentos que minam, né, que impedem a segurança psicológica de acontecer e que provavelmente muitos líderes praticam ela no dia a dia, isso é importante para a gente começar a ter mais consciência sobre a forma como a gente está fazendo a gestão das nossas equipes, a forma como a gente está olhando as pessoas da nossa equipe. Então, essa segunda segura é super importante se você é líder ou se você trabalha com líderes, para que você tenha mais consciência, possa disseminar essa informação, mas para que você possa ter consciência no seu dia a dia. Porque não adianta, gente, o líder que não é consciente sobre os seus comportamentos, ele não consegue atingir nem o seu potencial, muito menos atingir o potencial máximo dessa equipe. Cada vez mais o líder, ele precisa estar com esse papel da autoconsciência, esse papel da autorresponsabilidade, né, de uma mentalidade de crescimento, para ter consciência a respeito de si mesmo e com isso poder sim trabalhar essa consciência de si mesmo com as suas equipes, que cada vez mais são plurais, são diferentes, vêm de gerações diferentes. Na Segunda Segura passada a gente falou sobre a pluralidade das gerações, né? O conflito geracional, como que a gente precisa olhar isso sobre o viés da segurança psicológica e como que a liderança pode trabalhar melhor sobre isso. E hoje a gente vai entender alguns comportamentos. Então vamos lá. Acho que uma coisa aqui super importante e que eu trouxe, separei aqui algumas falas que eu escuto muito dos líderes quando eu atendo, quando eu estou em treinamentos, que é uma frase que é característica, eu tenho certeza que vocês vão se enxergar. Deixa que eu faço, porque assim eu faço mais rápido. Quantas vezes eu mesma, em muitos momentos com a minha equipe, há alguns anos atrás, e até mesmo de vez em quando agora, a gente tá tão automático, às vezes com uma agenda super complicada, e você pensa, não, eu vou fazer isso aqui porque eu dou conta mais rápido, porque eu já sei fazer, então eu faço, eu dou conta disso e não vou passar para ninguém, né? Porque ainda temos aquela ideia de que
se eu passar para alguém, eu vou levar mais tempo, a pessoa não sabe fazer, ela vai ter que aprender, então é melhor que fique comigo, porque eu vou mais rápido, já sai do meu jeito, né? Então, quantas vezes vocês já não falaram esta frase, né? Deixa que eu faço porque vai ser mais rápido. Ou ainda, né? Olha, esse assunto eu quero acompanhar passo a passo, eu quero saber tudo o que está acontecendo, quero que você me traga, faça um follow-up exatamente do que está acontecendo. Vocês já falaram coisas desse tipo ou já ouviram, né, falas desse tipo? Então, isso mostra o que, gente? Mostra um padrão que a gente fala muito, já se ouviu falar inúmeras vezes, já presenciou, mas que vira e mexe a gente cai nesse lugar, que é o lugar do microgerenciamento, né? E que quando a gente fala sobre essa palavra microgerenciamento, muitos líderes dizem, não, de forma alguma, eu não microgerencio a minha equipe, eu acompanho eles de perto, mas eles têm total autonomia. Mas quando a gente vai ver na prática, não é isso que ocorre. Por quê? Porque quando a gente tem equipes autônomas e que tem uma cultura de responsabilização, uma cultura de segurança psicológica, o que a gente tem? A gente tem as pessoas resolvendo os problemas, encaminhando as soluções do seu jeito, mas atingindo o resultado final. Por quê? Porque elas têm muito claro qual é a responsabilidade delas, qual é o resultado que elas precisam entregar ou qual é a expectativa da entrega. Agora, esse meio do caminho entre o que se quer, a expectativa, e o que se tem, esse meio do caminho, cada um de nós tem uma forma de atingir esse resultado. Tem os seus talentos únicos, tem as suas potencialidades, o seu arsenal de competências, enfim, e coloca adiante. Quando a gente tem líderes microgerenciando, normalmente essa frase é, não faz do meu jeito, né? E aí a gente tem uma tendência justamente a ter a primeira armadilha, né? O primeiro comportamento que inibe a segurança psicológica, que é o microgerenciamento, né? Então, e aí o que muitas vezes a gente tem, né, no microgerenciamento? A gente tem alguns comportamentos relativos, separei aqui, né? Anotei aqui para não esquecer de comentar com vocês. Você quer que as pessoas te copiem tudo, né? Teve uma líder uma vez que eu atendi, que ela exigia que todos os seus liderados copiassem ela em todos os e-mails. Ela queria estar ciente de todas as pautas, de tudo, e as pessoas não podiam responder, né, para ninguém sem que ela tivesse conhecimento prévio, né? Assim como ninguém poderia falar com a equipe sem falar com ela, enfim, né? Mas um dos comportamentos exige ser copiado em todos os e-mails. Isso é um ponto, né? E aí a gente não sabe porque que depois o líder está sobrecarregado com, sei eu, né, 500 e-mails na sua caixa por dia, porque acaba sendo copiado de tudo. Segundo ponto, solicita relatórios constantemente sem uma necessidade real. Esse é um outro ponto de microgerenciamento. Tá toda hora pedindo o relatório do relatório, né? E quer acompanhar, e quer saber, enfim. Outro ponto importante deste comportamento macro, que é o microgerenciamento, que é a primeira armadilha do líder, que sem se dar conta e com a falsa ideia de que não, isso eu estou acompanhando de perto o trabalho, eu estou garantindo que o trabalho seja feito com qualidade, porque normalmente vem com esse tipo de crença e desculpa, né? Na verdade, ele está microgerenciando. E o que ele faz, por exemplo, né, dá ordens minuciosas sobre como as coisas devem ser feitas, cada tarefa deve ser feita, ou seja, do jeito dele, né? As coisas têm que acontecer do jeito dele. Outro ponto também que ocorre centraliza as decisões, né? Em temas que poderiam tranquilamente ser delegados, que ele poderia entender dentro da sua equipe qual é o perfil dessa equipe, qual é o estágio, né, situacional de cada membro da sua equipe e exercitar uma liderança situacional, que é um estilo de liderança
um dos estilos mais modernos e que casa muito bem com o que a gente está buscando aqui em termos de segurança psicológica. Ele poderia entender isso e poder tranquilamente delegar algumas tarefas. Não, mas ele faz questão de centralizar as decisões que inclusive não fariam com que ele ficasse inclusive menos sobrecarregado, certo? E aí a gente tem algumas falas típicas desse líder que comete esse primeiro erro de comportamento, vamos chamar assim, ou essa armadilha, que cai nessa armadilha, né? A primeira eu já tinha dito, né? Deixa que eu faço porque vai ser mais rápido. Me avisa de cada passo pra gente garantir o resultado final, por exemplo, a gente garantir que esteja tudo alinhado, é um outro ponto. Eu prefiro acompanhar de perto para garantir que não ocorram erros. Isso é uma outra frase, né? O me avise a cada passo que você der, enfim, é outra questão. E aí, qual é o impacto? Por que isso revoga a segurança psicológica? Ou, melhor, né? Não dá nem espaço para que a segurança psicológica possa existir. Primeiro ponto, porque isso diminui, aliás, isso extermina com a autonomia do time. Você cria um time totalmente dependente do seu processo de decisão. E depois, é muito interessante, porque esse líder ele vai reclamar que o time não tem iniciativa, que o time não tem criatividade, que ele não sabe inovar, que tudo tem que partir dele, porque as pessoas são apáticas, as pessoas não fazem a sua parte, elas não colaboram, né? Por quê? Porque o líder está tomando um comportamento, né? Ele tem uma ação e a equipe, obviamente, reage conforme aquela ação dele. Outro ponto, né? Faz o time não confiar na sua capacidade. Então, cria um time com uma autoestima baixa, né? Cria uma dependência muito grande desse líder, como eu tinha dito anteriormente, reduz criatividade e iniciativa. E, além disso, acaba gerando o medo do erro, né? Porque se tudo tem que sair conforme aquele líder, aquele chefe está dizendo que tem que fazer, as pessoas têm medo de, poxa, não sair. Porque, gente, uma coisa é certa. Eu sempre vou ter a expectativa de onde eu quero chegar para algum problema ou alguma oportunidade e eu tenho um lugar onde eu estou saindo. Este caminho entre de onde eu estou saindo até onde eu quero chegar, ele não é uma linha reta, né? Cada um de nós, provavelmente, se a gente fosse sentar para discutir uma oportunidade ou um problema, teria vias de solução diferentes com base no seu capital educacional, cultural, econômico, experiências de vida, crenças e assim sucessivamente. E é esta troca, é este jeito de fazer que faz com que as coisas ocorram e é o que cria condições de adaptação, resiliência, e criatividade dentro da equipe, né? Hoje se fala muito das mudanças que estão constantes e da necessidade de se criar equipes adaptáveis, né? Equipes antifrágeis e equipes principalmente que sejam resilientes, organizações que sejam resilientes diante de tantas mudanças. Mas como é que a gente vai ter resiliência se a gente ainda tem um modelo de liderança que está muito centralizador, muito microgerenciando o passo a passo, que ainda acha que a forma de fazer certa é a dele, né? E por isso quer acompanhar o passo a passo, por isso exige relatórios constantes, por isso ainda é adepto, deixa que eu faço, então ele se sobrecarrega de trabalho, ele sempre tem muita coisa e não trabalha essa questão da autonomia e da delegação. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar, que é a primeira armadilha do líder, que ele não percebe, que vem com essa roupagem, né, com essa fala de que está garantindo qualidade, de que está garantindo que a entrega seja uma entrega efetiva, está garantindo a eficiência, que ele só acompanha e assim sucessivamente, mas que no final das contas está impedindo autonomia, criando dependência, minando a iniciativa, a criatividade da equipe e impedindo a equipe de errar. E aí, tem um ponto super importante que que eu quero deixar essa frase para vocês aqui, né? Que é justamente que quando o time, quando o líder assume tudo, ele impede a equipe de decidir.
E nesse momento, ele cria uma dependência da sua figura, ele cria uma dependência do seu modelo mental, da sua forma de fazer as coisas acontecer. Então isso é super importante. Sabe aquele momento que você quer sair de férias e você está super inseguro se a sua equipe vai dar conta? Por quê? Porque a sua equipe tem uma dependência muito grande da sua decisão. Provavelmente você está caindo nesse lugar, né? Então, o microgerenciamento, ele manda uma mensagem para a nossa equipe. E que mensagem é essa? A mensagem de que eu não confio em você, você não está pronto, né? E esse tipo de comportamento, ele vai minar automaticamente a iniciativa, ela paralisa o aprendizado. As pessoas não vão aprender, porque na verdade só existe um jeito de fazer as coisas, que é o jeito do líder. Então elas não vão querer aprender, né? Elas vão ficar extremamente dependentes e isso impede o crescimento do time. Então é importante a gente se dar conta justamente disso, né, para não cair nessa armadilha. Se você está praticando isso, opa, cuidado, né? Liga aí um botãozinho de alerta, né, sinal vermelho, para que você possa observar por que você tem essa necessidade de microgerenciar, de centralizar, o que está por trás disso, né? E lembra que eu abri o Segunda Segura falando da autoconsciência do líder, então a necessidade de você entender o que tem por trás desse comportamento do microgerenciamento, né? Então, isso é um outro ponto. Segundo ponto aqui que é importante que é a segunda armadilha, né? Que impede a segurança psicológica de ocorrer, tá? O segundo ponto é quando a gente invalida ou desvaloriza as opiniões das pessoas. E aí, provavelmente, você deve estar pensando, mas Carol, de forma alguma eu invalido ou eu desvalorizo a opinião das pessoas. Elas me trazem, a porta da minha sala está aberta, elas podem chegar, conversar amplamente. E aí, gente, eu sempre digo, né, o buraco é mais embaixo. Quando nós seres humanos, temos a tendência de sempre achar que a gente não pratica aquilo, porque nós não temos a exatidão sobre a forma como a gente se comporta. A gente sempre consegue olhar para o outro e dizer, o outro está se comportando dessa forma ou daquela forma, isso é ruim, isso é bom. Mas quando se trata da gente, a gente sempre suaviza, né? A gente sempre acha que existe uma intenção por trás, que não é bem isso, com a gente sempre é diferente, né? E quando a gente fala sobre invalidar opiniões, todo mundo diz, opa, não, eu não quero sentar nessa cadeira, né, de uma pessoa que não sabe escutar os outros, de uma pessoa que só a sua opinião é válida, né? Ninguém quer sentar nessa cadeira, mas muito líder senta de fato nessa cadeira todos os dias, né? E aí, por exemplo, né, líderes que não sabem escutar, sabem falar, não conseguem passar por uma reunião sem escutar a maior parte do tempo, vão pensar 60% do tempo a sua voz, né? Então tem a necessidade de falar muito, interromper as pessoas durante as reuniões. Tudo tem uma opinião, tudo tem uma ideia, tudo tem uma história, tudo ele sabe, né? Então é aquele líder que na reunião ele mais fala do que escuta, quando deveria ser o contrário, né? Segundo ponto desconsidera as sugestões sem simplesmente escutar até o final. Então é aquela escuta de que eu já sei onde essa pessoa vai chegar, eu já sei o que ela tem para me dizer, então ela já inviabiliza, ela nem escuta, não, mas eu já sei o que você está querendo dizer, eu sei onde você está querendo chegar. Não deixa a pessoa concluir. Outro ponto aqui que é importante corrige as ideias logo no início. Tá? Então a pessoa tá ali, daqui a pouco compartilhando uma ideia, fazendo algum insight que ela teve e simplesmente a pessoa nem terminou ou recém começou com a sua ideia e o líder já vem assim, não, com base nisso eu já tive aqui essa sua ideia, a gente pode, já mudou, né? Não deixou nem a pessoa terminar de concluir a sua ideia, né, o seu ponto de vista sobre aquilo, já transformou, na verdade, né, aquilo que ele achava que era a ideia do outro, com base nas ideias dele. Então, isso é muito ruim. Gente, isso acontece todos os dias, né? Todos os dias.
Então, esse é um outro ponto, né? E o último, que eu acho que é um dos piores, né? É fazer ironias ou satirizar e até utilizar piadas desqualificadas, né? Diante, assim, de opiniões específicas. Exemplo, gente, tem muito líder que tem a ironia como, assim, faz parte da sua forma de comunicação. E eu sempre digo que ironia e piada não combinam com segurança psicológica, né? Porque você não sabe se naquela ironia você daqui a pouco não está ofendendo alguém, assim como na piada, enfim. Então o melhor é não fazer ou satirizar uma determinada situação. Eu sempre tenho alguns exemplos assim que eu presenciei, né? Por exemplo, um liderado chegar e falar, olha, tô muito sobrecarregado, isso tá acabando com meu sono, não consigo dormir mais, meu relacionamento em casa tá super conturbado por isso, a minha demanda de trabalho cresceu muito nos últimos meses, eu realmente não tô sabendo como dar conta, tenho virado noite, tenho trabalhado, né, mais final de semana, enfim, e isso tá me causando problemas, não só problemas de relacionamento dentro de casa, mas também problemas fisiológicos, né? Não tô dormindo, tô comendo demais, tô não sei o quê. E foi conversar com o líder e dividir isso. E aí, eu achei muito interessante que esse líder chegou me contando essa história e ele diz assim, aí eu achei que o meu líder ia dizer assim, não, vamos sentar, vamos rever o que tá acontecendo. E ia ter algum tipo de acolhimento, o líder olhou para ele e disse assim, tá achando ruim? Eu tenho mais aqui uma lista de 10 atividades para você fazer. Se você tá achando ruim, tem mais aqui, né? Então, meio que, né, ironizou aquilo. O que você acha que aconteceu? Você acha que aquele líder vai levar uma outra situação? Né? Com certeza não. Né? E provavelmente, talvez essa pessoa, inclusive, já começou a olhar para o mercado e verificar aí outras possibilidades. Mas provavelmente, a partir daquele momento, a pessoa se calou e não vai tocar mais no assunto, né? Ou ainda, situações de que a pessoa vai lá comemorar com o líder um resultado de algo que ela estava fazendo e que ela conseguiu resolver um baita de um pepino, um baita de um problema. E o líder simplesmente, quando ela conta o que aconteceu, como é que ela resolveu, enfim, o líder simplesmente olha para ela e diz, tudo bem, você atingiu esse resultado, mas você não fez da forma como eu disse que era para fazer. Né? Então, o mais importante era fazer da forma que o líder queria e não atingir o resultado. Entendam que muitas vezes quando a gente, como líder, cai nesse lugar, a gente acaba com a segurança psicológica, né? E a pessoa tentando argumentar assim, mas eu atingi o resultado, e o líder assim, mas você não fez como eu disse que era para fazer. A pessoa fez de um outro jeito, conseguiu um resultado muito melhor do que o esperado, mas o líder estava centrado que ela desobedeceu ordens. Vejam, esse é um comportamento, né? Este é um comportamento de falta de segurança psicológica, né? E que acontece também muito, gente, no dia a dia. Então, a gente precisa cada vez mais olhar o para quê dos nossos comportamentos, né? Por que a gente está exigindo que as pessoas pensem como a gente? Por que a gente está querendo que as pessoas sejam como a gente, né? Se a gente tem uma pluralidade de histórias dentro da nossa equipe, por que a gente quer que todo mundo seja igual? Por que a gente quer ter um pensamento único, né, sobre as coisas? Se o mundo está tão mudado, né? Por que buscamos ainda uma única forma de pensar, achando que isso é que vai trazer resultado, achando que isso que vai trazer produtividade, vai aumentar bem-estar da equipe, vai aumentar a performance, né? Então, esse é um ponto importante. Quais são as falas, assim, mais comuns, né? Obviamente que tem outras falas, mas aqui algumas que eu selecionei para vocês. Mais comuns do líder que desvaloriza e invalida opiniões da equipe. Isso não faz sentido, é uma das falas, né? Você ainda não tem experiência suficiente para opinar sobre esse assunto, tem outros assuntos acontecendo que envolvem isso que você não conhece, né? Então, se não conhece, não traga para a mesa para a gente discutir. E mesmo que se existe um outro contexto que a pessoa não está a par, por N motivos, existem formas também da gente poder dialogar a respeito disso, né?
Outro ponto, já tentamos isso antes e não funcionou. Um outro ponto que invalida. E a mesma coisa, a pessoa tá ali trazendo ideias, vamos focar no que importa. O que importa é isso. Então ele define qual é o foco de atenção para determinados temas e não aquilo que o grupo daqui a pouco está trazendo, aquilo que está surgindo, né, na discussão. E aí o que acontece, né? Por que este comportamento ele inibe segurança psicológica? Porque primeiro, né, as pessoas não vão participar e compartilhar ideias mais. A gente vai criar um ambiente de silêncio, né? Outra coisa, o time vai evitar justamente de trazer novos pontos de vista. Então você vai perder criatividade, né? Além disso, você acaba bloqueando a aprendizagem do grupo, né? E essa aprendizagem do grupo, ela é essencial para a inovação. É importante que o grupo saiba como aprender a partir dos comportamentos um dos outros, mas também a partir das ideias, dos pontos de vista. É importante esta troca entre os membros do grupo, né? Esse aprendizado coletivo, ele fortalece o time. E, obviamente, quem ganha é o processo de inovação. Quando a gente não tem isso, a gente não tem inovação, a gente não tem ideias, a gente não tem criatividade e automaticamente eu deixo de ter iniciativa e eu deixo de ter uma equipe que aprende e aí eu deixo de ter adaptação e aí eu deixo de ter resiliência. Entende que uma coisa puxa a outra, gente? Então a gente está aqui treinando equipes para ampliar a sua mentalidade, treinamos equipe para resiliência. Mas, de fato, se a gente quer maior flexibilidade das nossas equipes, se a gente quer inovação, se queremos resiliência das pessoas, a gente precisa ter um ambiente certo, a gente precisa ter líderes entendendo o que revoga e o que concede segurança psicológica para que a gente possa ter isso. Não é simplesmente a gente botar todo mundo dentro de uma sala e dar um treinamento de qualquer tipo de metodologia vivencial, experiencial, enfim, e achar que as pessoas vão voltar para um ambiente que não tem segurança psicológica e elas vão passar a ser mais criativas, inovadoras, protagonistas, senso de dono, colaborativa, resiliente. Não vão. Elas vão receber aquele conhecimento, elas vão dizer, uau, isso seria ótimo se eu tivesse. Elas vão voltar para o seu ambiente de trabalho e elas vão continuar fazendo da mesma forma. Por quê? Porque não tem um ambiente, não tem uma liderança que concede, embora a segurança psicológica seja um movimento de grupo, quem faz o primeiro movimento é sempre o líder. E aí, obviamente, isso vem do time, mas sempre é o líder que começa, é ele que dá o primeiro passo, né? E o ambiente também colabora para este aprendizado coletivo, e o aprendizado coletivo ele não é só técnico, ele não é só da forma de fazer, mas é a forma como eu sou e a forma como eu estou dentro da organização. Então, o comportamento, aquilo que é punido e aquilo que é reconhecido, vem do ambiente. E esse ambiente a gente fala que é o quê? A cultura da organização. Então, se a cultura também não for uma cultura que ela permeia, ela tem no seu alicerce, na sua base a segurança psicológica, a gente tem um segundo problema aí, né? Então, isso é um ponto super importante quando a gente está falando sobre a segunda armadilha. Então, a gente falou o quê? Primeira armadilha, microgerenciamento e centralização. Segunda armadilha, desvalorizar opiniões, né? Desvalorizar e invalidar aqui opiniões. E eu queria justamente que vocês ficassem com uma frase que eu anotei aqui quando eu estava pensando nessa live, que é justamente o seguinte, que quando as pessoas sentem que elas não têm espaço para falar, que as suas ideias não são ouvidas, você está criando uma cultura de silêncio, uma cultura onde as pessoas simplesmente não falam absolutamente nada e você do outro lado acha que elas estão concordando, que elas estão adorando, que esse silêncio é um sinal de alinhamento, de que estamos todos na mesma página. Ledo engano. Na verdade, isso só mostra o quanto as pessoas se sentem inseguras, o quanto elas estão com medo e o quanto elas estão gerenciando a sua imagem para não parecer a incompetente, para não parecer o reativo, para não parecer uma série de coisas devido ao ambiente, devido a uma liderança que não tem segurança psicológica, certo?
E aí, quando isso acontece, a gente tem uma cultura do não vou me expor. E quando ninguém se expõe, ninguém contribui de verdade. Então a gente não tem contribuição e a gente cria o quê? Equipes dependentes, novamente, dependentes, e a gente tem baixo engajamento, certo? Terceiro e última armadilha aqui, né, do Segunda Segura de hoje, sobre comportamentos que impedem a segurança psicológica, comportamentos aparentemente normais do dia a dia que a gente não percebe muitas vezes quem está na liderança, mas que impedem a segurança psicológica de acontecer. Terceiro comportamento tem a ver com a reação negativa aos erros e aos conflitos. Então, aqui é um outro ponto, certo? Então, primeiro, quando o líder ele repreende publicamente as pessoas por algum erro ou falha cometida, né? Então, tem muita cultura, hoje a gente está falando que o erro é um caminho para o aprendizado, o erro é um caminho para a inovação. Tem muita gente falando isso aqui, da boca para fora, mas que na realidade lá no dia a dia não permite e fala para sua equipe que aqui eu não permito erros e bate no peito com orgulho falando sobre isso. E aqui, gente, é super importante. O que acontece? Existe uma diferença entre erros e falhas. Quando a gente olha para erros, a gente entende que o erro ele faz parte do aprendizado, que o erro é necessário para o desenvolvimento da equipe, para o aprendizado, para a inovação, para a alta produtividade e para o bem-estar. Então, a partir da gente olhar para o erro e aprender com ele, a gente vai ter resiliência, adaptação, protagonismo, enfim, tudo isso que a gente busca e que a gente fala, que a gente quer que as nossas equipes tenham, ok? Qual é a diferença entre o erro e a falha? A falha, né? Aí sim, a falha é algo que muitas vezes a gente precisa, é algo que não deveria ter acontecido, tá? E que esconde um problema de processo, um problema específico da organização. E aí sim, a falha precisa ser investigada. Não no sentido de culpar alguém, mas no sentido de entender o que naquela organização está causando aquela falha. É um processo, é falta de conhecimento, o que é, né? Então, quando a gente fala, a gente olha a falha, existe uma diferença. A gente entende que a falha ela não deveria ter acontecido. Não é o erro que gera aprendizado. Ela não deveria ter acontecido, porque tem um processo, porque tem uma forma de fazer, porque tem algo ali. Mas algo falhou no meio do caminho. E a ideia da gente olhar para a falha e entender que ela não deveria ter acontecido é olhar sempre para a causa. E entender o que foi que deu causa para essa falha acontecer e corrigir isso no meio do caminho. É diferente do erro. O erro, ele impulsiona o aprendizado, porque a gente não sabe que podia errar ali. A gente vai tentar, a gente vai criar algo, a gente vai desenvolver algo e ao fazer, puxa, cometeu um erro. Mas não existia conhecimento prévio sobre aquilo. E por isso que esse erro, ele é bem-vindo e é este tipo de erro que a gente está falando. Né? Então, acho que é importante a gente sempre fazer essa diferença. Mas, independente do nome que a gente der, a gente não pode olhar para a falha e apontar você que falhou. Porque a pessoa que falhou, ela falhou porque algo não está acontecendo. A comunicação não está clara, o processo está com problemas, né? O que está acontecendo? Então, quando ocorre a falha, a gente tem que concentrar na causa, em olhar efetivamente por que isso aconteceu, ao invés de apontar o dedinho, porque apontar o dedo, gente, só vai fazer com que as pessoas coloquem as suas falhas para baixo do tapete, e aí quando a gente ergue o tapete, o problema está muito maior do que quando a gente conseguiria tratar ele pequenininho, né? E olhar ele pequenininho, enfim. Então, isso é um ponto. Outra coisa, né, que muitas vezes acontece, que os líderes fazem usa o erro como justificativa para poder restringir responsabilidade. Então, você errou, isso aqui você não faz, né? Pune a pessoa. Então, isso aqui eu vou tirar, não tem como você fazer, enfim. Não acolhe quando o colaborador assume um erro, tá? E assume uma falha. Então, vamos fazer essa diferença. Então, não acolhe quando o colaborador assume uma falha. Então, ele falhou. Ótimo, então vamos sentar aqui e vamos entender para que isso não ocorra mais, né? O que deu causa, né? Então não acolhe, aponta o dedo.
e evita conversas difíceis e necessárias, né? Tem líder que acha que conversa difícil é ruim. E aí o que ele faz? Ele evita isso e coloca tudo para baixo do tapete. Ele acha que os conflitos vão se solucionar assim, sozinhos, né? E o que acontece? Na maioria das vezes, os conflitos aumentam, os problemas são maiores, às vezes a repercussão financeira do problema não resolvido é muito maior se a gente tivesse sentado na mesa e tido a conversa difícil. Enfim, líderes que não conseguem ter conversas difíceis adiam decisões importantes e acabam perdendo em termos de engajamento da equipe e acabam perdendo financeiramente, porque normalmente o problema que precisa ter uma conversa difícil, ele vai ter repercussões financeiras ali na frente e muitas vezes ele vai ser um problema muito maior, certo? Um ponto é falas desse líder que não aceita erros e não lida bem com os conflitos, né? Não assume os conflitos. Como você deixou isso acontecer? Né? É uma fala de culpa, apontando o dedo. Como você deixou isso acontecer? Né? Isso é inadmissível, isso não poderia estar acontecendo. Se você errar de novo, vai ter consequências sérias, né? Novamente, achando aí o culpado. Depois dessa, eu não sei se eu posso confiar em você novamente. Essa é mortal, né? Então, se você não pode confiar novamente, por que você continua com a pessoa, né? Se o que aconteceu ali foi motivo para você não confiar, gente, eu não entendo por que se continua aí mantendo a pessoa na equipe, né? Porque é óbvio que ela vai ficar num momento de atenção, de estresse, e ela vai cuidar ao máximo para não errar de forma alguma. Automaticamente perdeu criatividade, perdeu a autonomia, né? Vai ficar encontrando formas de obter validação se está no caminho certo ou não para não errar. Enfim, né? E aí, qual é o impacto que isso tem na segurança psicológica? Primeiro, as pessoas vão ter medo de assumir riscos, definitivamente elas não vão testar, elas não vão assumir riscos, elas não vão abraçar o que for necessário para uma inovação. Lembrando que inovação não é só tecnológica, a gente pode inovar na forma de fazer, no processo, na discussão de um problema, numa oportunidade. Inibe, né, também a transparência diante dos problemas, faz automaticamente com que os erros sejam escondidos, né? Então as pessoas vão escondendo, elas vão ficando receosas de conversar e automaticamente bloqueia o crescimento e o aprendizado do time. Então, são essas as consequências que a gente tem por a gente não aceitar, por a gente ter reações negativas a erros e aos conflitos, certo? Então, a gente falou 3 armadilhas que impedem a segurança psicológica e que o líder faz e não se dá conta, certo? Primeira delas, microgerenciamento e centralização. Segunda, desvalorizar e invalidar opiniões. Terceira, reações negativas a conflitos e aos erros. Essas são as 3 armadilhas principais que impedem a equipe de inovar, e impedem a equipe de ter uma performance maior e automaticamente não traz bem-estar para o ambiente de trabalho. E aí, gente, uma coisa super importante sobre esse terceiro bloco é que eu sempre digo, o problema não é o erro, o problema é o que a gente faz com ele, né? Então, se eu aponto culpados, eu vou ter um tipo de comportamento na minha equipe. E lembrem sempre uma coisa, tudo dentro de uma equipe é aprendido. A forma como a sua equipe está se comportando hoje é porque ela aprendeu que esse deveria ser o modelo. Então, você como líder precisa concentrar e entender o que você tem feito, qual é a sua parte nessa história que está sendo contada com a sua equipe, que hoje você não tem uma equipe inovadora como você gostaria, não tem uma equipe protagonista, não tem uma equipe com iniciativa, né? O que, né? Porque todos nós estamos implicados nas histórias que estão acontecendo, certo? Nós não estamos à parte, só que a tendência muitas vezes é a gente contar essa história sempre apontando para o outro e dizendo eles, a minha equipe, como se eu não fizesse parte. Se eu sou líder de uma equipe, eu faço parte, então eu preciso entender dessa história que eu tô contando,
que a minha equipe é silenciosa, não participa, não são autônomos, enfim, qual é a minha cota nessa história, né? O que eu estou ajudando para que essa história continue sendo contada desta forma. Então, isso precisa ser muito claro. E quando a gente cria esse nível de consciência, a gente consegue entender quais são os comportamentos que estão causando isso. E eu sempre digo, gente, não é o grande fato, não é o grande feito, não é o líder que explode, que tem um comportamento que todo mundo vê assim, puxa, deve ser difícil trabalhar com ele. Esse líder também é difícil e ele não consegue segurança psicológica. Mas muitas vezes é o detalhe do dia a dia, é a forma, é o jeito que a gente gesticula, é o jeito que a gente olha, é a palavra que a gente diz, que muitas vezes envia essa mensagem. Então, cada vez mais, nós como líderes precisamos estar conscientes do papel que a gente exerce, entender que liderança não é cargo, que liderança é transformação e que se você não está gerando transformação na sua equipe, né? Se a sua equipe não está ficando melhor do que ela era antes por ter contato com você, alguma coisa está errada. Algum problema existe, gente. E saber qual é a história que você está contando com essa equipe é a chave. E foi justamente sabendo dessa dificuldade, sabendo que isso realmente acaba sendo um problema, foi que eu criei o curso Segurança Psicológica na Prática de Liderança. Este curso, ele é um curso de base, né? Eu falo que segurança psicológica não é uma competência. Segurança psicológica é o alicerce de todo e qualquer estilo de liderança, né? Então, não importa se você é um líder mais ousado, mais criativo, se você é mais dominante, mais analista, não interessa. Você precisa ter como alicerce da sua liderança para que você possa ter performance aliada com bem-estar. Você precisa ter segurança psicológica. E foi justamente pensando nisso, pensando em como, primeiro, instrumentalizar os líderes a respeito de segurança psicológica, como utilizar a segurança psicológica na liderança, práticas de segurança psicológica para você lidar com a sua equipe e com isso, conquistar mais produtividade, engajamento e trazer bem-estar para o contexto, é que eu criei o curso Segurança Psicológica na Prática de Liderança. Ele está com inscrições abertas, tá? Então você tem acesso, você vai ter acesso por 1 ano a este curso. Você pode clicar no link da bio e acessar, inclusive, ele. Nesta edição tem uma mentoria comigo para você esclarecer as suas dúvidas a respeito de qualquer coisa que você veja efetivamente lá no curso. O curso tem uma série de cases e anti-cases a respeito de segurança psicológica. Tá super atualizado. Então, se você quer aprender como liderar a partir da segurança psicológica e conquistar maior engajamento da sua equipe, inovação, produtividade e ter um ambiente com bem-estar, o meu convite é para você fazer parte do curso Segurança Psicológica na Prática de Liderança. O link tá na bio, certo? E eu espero ver vocês do outro lado. Uma coisa super importante desse curso é que você pode interagir comigo, inclusive, deixando seus comentários e até 48 horas eu mesma que respondo. Então você tem todo o suporte para esclarecer todas as suas dúvidas e com isso trabalhar, alicerçar a sua liderança num dos principais pilares que está mudando o jogo no mercado de trabalho, que é a segurança psicológica aplicada na liderança e no desenvolvimento das pessoas, certo? Então, espero você no curso Segurança Psicológica na Prática de Liderança. Sai daqui, já clica lá na bio, certo? Então, até semana que vem com a nossa próxima Segunda Segura, que o tema também tá super especial. A gente vai continuar falando sobre como você pode utilizar a segurança psicológica na sua liderança e conquistar ambientes de trabalho produtivos, inovadores e com bem-estar. Tá bom? Boa semana, gente! Tchau, tchau!